Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre como você inicia os seus estudos. Como iniciar os seus estudos para um concurso. Eu trouxe aqui algumas sugestões para dois casos. O primeiro, se você já tem um edital lançado e você não sabe como destrinchar esse edital, nem por onde começar. O segundo, se você ainda não tem esse edital lançado, mas já quer iniciar os seus estudos. Então, por qual local você pode começar? Qual ideia você pode começar? Vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Como iniciar os seus estudos para o concurso? A primeira regrinha, que eu costumo chamar de regra de ouro, é a organização de espaço e tempo. Então, em qual local da sua casa, do seu trabalho, no seu horário de almoço, você vai definir para iniciar os seus estudos? É importante que seja um espaço neutro, um espaço sem muita interrupção, um espaço com uma boa acústica, que não tenha muito barulho para te atrapalhar nem tirar sua concentração. Mas, caso você não tenha esse local, que seja um momento em que você esteja sozinho e concentrado, focado nesses seus estudos. Quando eu falo de momento, eu já estou entrando no tempo. O legal, bacana, bem organizado, é que você defina um horário na sua rotina fixo para você estudar. Pode ser um horário à noite, depois que você chega do trabalho, pode ser ao sábado, se você tem uma rotina muito puxada durante a semana, pode ser pela manhã, enquanto todos da sua residência ainda estão dormindo. O importante é que seja sempre o mesmo horário e que você entenda esse horário de estudos como algo participante integrado à sua rotina, algo que você não pode deixar de fazer. Sabe, aquela coisa de criar um novo hábito? É exatamente isso que a gente quer, que você crie o hábito de estudar. Então, regra de ouro: organizar tempo e espaço dentro da sua rotina para o estudo. É importante que quando você definir esse local e definir esse horário, você também não leve junto com você eletrônicos, celulares, televisão ligada. Não é bacana. Por quê? Porque são interruptores. Interruptores não. Por quê? Porque são distratores, eles acabam distraindo você do foco que você tem, que é relacionado ao seu estudo. Karina, mas eu preciso. Nem me apresentei lá no início do vídeo, né? Esqueci. Eu sou Karina, tá, gente? Eu sou coordenadora pedagógica aqui do Instituto Alíqua. Sou professora também já há 17 anos e trabalho com formação de professores. Voltando. O importante é que você não carregue estímulos que vão te tirar do foco do estudo, como por exemplo rede social. Se você for levar o seu celular para estudar e ser mais uma fonte de pesquisa, ok. A grande dificuldade está quando você deixa ligado ali aqueles pop-ups ou aqueles avisos de notificação e que tiram o seu foco do estudo. Isso não é legal. Então, se você puder precisar levar o celular, mas puder retirar isso, é o ideal. Bom, já organizou tempo, já organizou espaço na sua rotina, já conversou com a sua família que nesse momento você vai estar lá focado nesse estudo. O ideal é que seja todos os dias, gente. Quando eu falo em tempo também, é que você consiga definir um horário todos os dias para você estudar um pouco. Em último caso, a gente costuma falar para os nossos alunos: não deu, eu tenho uma rotina muito puxada, eu trabalho em 2 lugares, à noite eu tenho que cuidar da casa, enfim. Se por acaso não dá, elenca um sábado ou um domingo para você fazer isso e dar conta de todo o estudo que você daria durante a semana. Não é o ideal, porque você acaba ficando sobrecarregado. Mas, se você não tem como fazer, não tem outra alternativa, vai dessa maneira mesmo, bom? Bom, e aí a gente trabalha com duas situações, como eu falei no início do vídeo. A primeira, caso você já tenha um edital lançado, e a segunda, caso inicie os seus estudos antes do edital lançado. Caso já tenha um edital lançado, por onde eu começo? Eu escuto, gente, muita angústia de muitas alunas que chegam pra gente assim: eu não sei, eu não consigo estudar sozinho, eu não sei nem por onde começar. Ou,
eu pego o edital, eu olho que tem aquele monte de coisa, eu começo a ler A, aí eu não termino de ler A, eu começo a ler B, eu não termino de ler B, eu começo a ler C, enfim, e faz aquela miscelânea de estudo. Não! O ideal é você ir dando conta do conteúdo do edital passo a passo, lentamente. Primeiro um, depois outro, enfim. Mas não por bibliografia. Eu vou falar pra vocês aqui, eu vou ensinar pra vocês uma diquinha nossa aqui do Instituto Alíqua para organizar esse conteúdo. Primeiro, segue comigo. Primeira coisa que você tem que fazer é baixar esse edital. Você tem que ter esse edital em mãos. É ele que vai nortear os seus estudos e futuramente, caso você seja aprovado, caso não, você vai ser aprovado se seguir essas dicas. E futuramente ele vai ser um documento norteador de tudo que você vai realizar. A sua efetivação, sua contratação, se você tem ou não que apresentar títulos. Então é muito importante que você tenha esse documento em mãos. Segundo ponto, leia ele com atenção. Não é só ir direto lá para o finalzinho onde está a bibliografia. É ler o passo a passo. É ler se você precisa entregar títulos no dia da prova. É ler qual a titulação básica para você poder prestar essa prova. É ler a duração de prova. É ler se vai ter redação ou não. Que tipo de redação eles exigem, se é uma dissertação, é uma redação dissertativa. Por quê? Não adianta nada você começar a estudar sem ler a estrutura dessa prova. Então, leia com atenção o edital. E aí, depois que você chega lá na bibliografia, a gente começa a destrinchar essa bibliografia. Terceiro ponto. Veja quanto tempo você tem entre o dia que iniciará seus estudos e a prova. Seja o mais breve possível e não perca tempo, porque se você já tem o edital lançado, o dia que você está baixando esse edital e lendo esse edital, você já está perdendo tempo. Então, corra e veja quanto tempo você tem. Do dia seguinte que você leu o edital até o dia da prova, são quantos dias? 45, 60 dias. Essa é a média que a gente tem encontrado nos últimos concursos. Aí a nossa diquinha de ouro número 2. Leu o edital e viu que tem aquela gama imensa de bibliografia. O que fazer com aquele montão de conteúdo? A nossa dica é que você selecione esse conteúdo por áreas. Então, conforme você vai destrinchando os títulos, você vai observando que área aquele título pertence. Como, por exemplo, como a gente aqui está falando só de concursos para professores, eu vou citar algumas temáticas para vocês. Títulos que falem de alfabetização. Elenquem os títulos e juntem tudo num apanhado, que nós chamamos de módulo. Títulos relacionados à educação infantil. Elenquem todos os títulos, façam um apanhado e juntem em outro módulo. Títulos que falem sobre avaliação. Elenque e junte em outro módulo. Títulos que falem sobre educação especial. Mesma formatação, em outro módulo. Tudo que você tem a respeito de legislação, junta e coloca em outro módulo. Documentos eu costumo deixar a par, porque alguns documentos são muito extensos, como por exemplo, RCNEI, PCN e agora BNCC. Esses a gente monta um módulo único, e aí você fica destrinchando aquele documento por alguns dias. Depois que você subdividiu por áreas todo esse conteúdo, a gente parte para o segundo plano. Enquanto você divide, o que vale a pena você já ir pensando? Qual a quantidade de conteúdo que você vai ter por módulo? Como, por exemplo, se você tem 5 títulos num determinado módulo, 5 títulos falando de alfabetização, o ideal é que você utilize de 5 a 8 dias para estudar. Poxa, Karina, eu tenho menos tempo para estudar. Vai reduzindo. Mas quanto mais conteúdo, mais dias para estudar. Quanto menos conteúdo, menos dias para estudar. Quinto ponto, você já dividiu todo o seu conteúdo, já selecionou o seu material, já subdividiu, já sabe por onde você vai começar. Agora vem o como estudar. O primeiro tópico que você precisa lembrar que estudar não é só ler. Sabe aquela leitura mecânica? Estudei. Não. Leia o conteúdo sugerido, mas busque materiais alternativos para enriquecer seu momento de estudos. Pode ser vídeos, entrevistas, fotos, currículo do autor, enfim. O importante é você enriquecer esse repertório de leitura, de interpretação, de construção de materiais próprios. Porque é nesse momento que você vai fazer as suas anotações pessoais, que são o grande trunfo do estudo.
Quando você está lendo, buscando materiais diferenciados, você vai construindo algum suporte. Esse suporte que a gente constrói, que pode ser um mapa textual, pode ser uma lista de palavras importantes, pode ser desenho, figuras, é ideal que você coloque no local visível também. E, geralmente eu peço para colocar no seu local de estudo. Afixa na parede, coloca em cima da mesa, mas num local em que você consiga se remeter sempre que tiver alguma dúvida. Ou acrescentar sempre que lembrar de algum ponto importante. Tópico 6. Eu já falei um pouquinho, mas vou enriquecer aí esse tópico 6. Faça mapas textuais, grife, recorte figuras, desenhos. Lembre-se que tudo ajuda a diferenciar o conteúdo. Tudo que for visual vai ajudar você a fixar esse conteúdo. E eu não tô falando de memorização, não. Eu tô falando de construção do conhecimento. Monte um painel, né? Quem já leu a Lei da Atração e que sabe que quanto a gente deseja muito alguma coisa e a gente deixa aquilo afixado num local muito visível, ajuda a gente no processo de conquista. Aqui vai com o passo a passo do seu processo de conquista, que nada mais é do que a sua rotina de estudos. Isso que você está montando, nós aqui no Instituto Alíqua chamamos de rotina de estudos. Em outro vídeo eu vou explicar mais para vocês sobre como construir sua rotina de estudos. 7. Outro ponto importante, além de construir mapas textuais, desenhar, colocar gravuras, resolva questões. Lembre-se de calcular quanto mais ou menos ali você leva de tempo para resolver cada questão. Como você já tem o edital lançado, você pode procurar questões da banca que o seu concurso vai oferecer à prova. Então, você já tem a banca definida. Vá atrás de questões já resolvidas com gabarito. Resolva com o seu conhecimento prévio, calcule quanto tempo você está levando para resolver e depois vá procurar no gabarito a resposta. Quanto mais você exercitar a interpretação desta maneira, mais tempo você vai ganhar no dia da sua prova, porque vai criando o hábito de interpretar questões, o hábito de resolver questões, vai conhecendo como aquela banca pensa, organiza e planeja suas questões. Então não deixe de resolver. Coloque na sua rotina diária de estudos algumas questões para resolver. Inicialmente não há necessidade, porque você vai estar se apropriando do conteúdo. Mas quando você já estiver nos 2 dias finais daquele módulo que você subdividiu, vale a pena você inserir algumas questões. Ou o último dia de estudos daquele módulo, não, hoje eu vou resolver questões. Coloca um timerzinho do celular ali para funcionar, para ver quanto tempo você leva para resolver 3, 4 questões. Mas não deixe de resolver questões. É muito importante você tomar contato com isso. Ainda coloquei aqui, como você já tem o tempo de duração da prova, já dá para você calcular quanto tempo em média você pode gastar com cada questão. Tirando, é claro, os 20 minutos mais ou menos para você passar as questões para o gabarito e, se houver redação, 1 hora em média. Aí o restante do tempo você calcula com a quantidade de questões que você tem para resolver. Ah, Karina, mas eu faço redação bem rápido, meia hora para mim é o suficiente. Isso vai de você. Se você já está habituado a escrever, se você já está habituado a passar gabarito, se você não perde questões em gabarito, ótimo você reduzir esse tempo. Mas se você não teve contato, esse o tempo que a gente costuma recomendar aos nossos alunos. 20 minutos para resolver questões, 1 hora para deixar para resolver essa redação de uma maneira tranquila. Desenvolver a sua ideia. 8º ponto para você que já tem o edital lançado. Analise provas anteriores da empresa que realizará o concurso. Isso não é só realizar questões, tá, gente? Quando eu falo em analisar, é analisar a construção da prova. Por onde eles começam, por onde eles costumam começar, por qual conteúdo. Qual a probabilidade de cair mais conteúdo relacionado à legislação, ou à educação infantil, ou à PCN. Isso vale muito a pena você se atentar. Porque às vezes aquela banca já tem uma determinada tendência a procurar questões mais ligadas à legislação. E aí você estuda PCN, muito. Chega no dia da prova, cai só legislação, uma questãozinha de PCN. Então, se você já tem esse parâmetro com provas anteriores, você já sabe mais ou menos o que pode te esperar no dia da prova. 9º ponto, para você que tem edital lançado. Analise como você está de interpretação. Leia textos diversos, diferentes do que está habituado. Então, gente, você está lendo muito, você está estudando muito conteúdo pedagógico, mas
você domina aquele assunto, você entende aquela linguagem, então exige pouco da sua interpretação. Busque textos além daqueles que você precisa ler para essa prova. Texto científico, jornal, sites de ciência, sites de tecnologia, termos diferenciados, porque isso vai fazer você exercitar a sua interpretação. Nós já tivemos casos de alunas maravilhosas que estudaram, se dedicaram e não estavam tão bem de interpretação, de análise de questões, de buscar a lógica naquela questão. E aí a gente acaba indo de mal a pior. Então a dica de ouro aqui agora para finalizar, você que já tem o edital lançado, é essa. Como eu estou de interpretação? Sabe aquelas questõezinhas que seu filho do 4º ano traz às vezes de lógica para você resolver? É mais ou menos isso que eu quero de vocês. Que vocês busquem entender a lógica, interpretar apenas com uma leitura. Tá bom, gente? E a 10ª diquinha. Trabalhe a sua confiança nesse período. Se você fizer sua parte, estudar todo o conteúdo e criando a sensação de dever cumprido, fiz o que eu pude, você já está construindo sua confiança. O importante é você não burlar a rotina que você mesmo elabora para os seus estudos. Então, cumpra fielmente, siga a sua rotina, faça tudo direitinho, que você já está construindo segurança. No dia da prova, isso já é meio caminho andado. Você já está à frente de muita gente por chegar segura. Então, esse é o momento para você construir essa segurança. Mas, Karina, eu ainda não tenho edital lançado. O que eu faço? Por onde eu começo? Várias dúvidas, né? Bom, a gente tem aqui algumas estratégias que nós chamamos de grupos de estudo quando nós lançamos algum curso. Primeiro, você tem que estabelecer período que você estará estudando. Então, você vai se preparar para um concurso que você sabe que vai acontecer em 2021, mas não tem edital lançado. Quanto tempo você vai estudar? Você vai estudar até véspera do concurso, 1 ano, 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim, estabeleça mais ou menos o período. 1 semestre você vai estudar? Não sei, isso vai de você. Vai da sua segurança, da sua confiança com relação aos possíveis conteúdos que você vai se deparar lá na frente. 2. Analise os possíveis conteúdos que podem vir a cair nessa prova. Como eu faço isso, Karina? Por onde eu começo? Bom, como a gente está falando de concurso para professores, a gente tem aqui algumas sugestões para vocês, um apanhado de possíveis conteúdos que possam vir a cair nas provas de diversos concursos para professor, que nós chamamos de conteúdos básicos. Então aqui já vai algumas sugestões para você. Isso vai de região para região, tá, gente? Mas são os conteúdos básicos que nós costumamos trabalhar com os nossos alunos quando a gente não tem edital lançado ainda. Que são para professor. Às vezes, um concurso de auxiliar da educação ou um concurso de segundo professor, professor tutor, né? Depende da região, tem uma nomenclatura diferente, também cai esse conteúdo. Então, vale a pena vocês também se atentarem a essa nossa lista, tá? Então, você pode estudar PCNs, RCNEs, BNCC Infantil Fundamental, a avaliação, o conceito de avaliação que nós temos hoje em dia, a alfabetização, apesar desses 2 tópicos já estarem implícitos nos documentos, né, no PCN, na BNCC. Legislação da educação. Qual é essa legislação da educação? Ela é muito grande, tá, gente? Mas nós começamos pelo básico. Constituição, ECA, LDB. Em alguns casos, a gente também coloca as diretrizes para ensino de 9 anos, as diretrizes fundamentais para a educação básica, né? Que são tópicos também mais atuais e que podem sim vir a cair nos concursos de educação. Educação especial, bibliografia ou a Política Nacional de Educação Inclusiva, também que é o documento norteador, e redação. Então, são esses tópicos que nós costumamos trabalhar quando a gente não tem edital lançado. Então, por aí que você vai começar. Porque a chance desses conteúdos cair num concurso, ela é muito grande. E mesmo que não caia especificamente, por exemplo, num determinado concurso não vai cair a RCNEI, mas ali, você estudando, você está tendo a essência da educação infantil brasileira. E é isso que a gente quer. Os autores vêm para enriquecer essa essência. Mas ali você já está dominando como funciona, como surgiu, como se divide, tá? A estrutura da educação infantil.
quarto ponto para você que ainda não tem o edital lançado. Depois que você selecionou esses conteúdos básicos, subdivida-os por módulos também. Então você pode ter o módulo de ensino fundamental com os documentos de PCN e BNCC fundamental, por exemplo. Ou o módulo de educação infantil com os documentos de RCNEI e a BNCC infantil. É importante que você subdivida em módulos para melhor visualização e entendimento do contexto. Então, com o RCNEI infantil, você começa a entender a história e o percurso da educação infantil no Brasil. Com a BNCC, você entende como está os dias de hoje. Então, você faz uma linha cronológica ali dos seus estudos. Quanto mais organizado você for nesse momento, melhor a sua visualização dos seus estudos. Então, pense na sua organização, na logística que você vai ter com todo o conteúdo que você selecionou, tá? Quinto ponto, calcule quanto tempo você precisará para cada área. Diferentemente de quem tem edital lançado, que costuma ter que subdividir o tempo em dias ou semanas, você pode subdividir em meses. Um mês que você estudará PCN, um mês que você estudará legislação, um mês que você se dedicará a produzir bons textos, textos de qualidade, levar para alguém corrigir por conta da sua redação. Você tem uma gama, uma infinidade de tempo, então aproveite esse momento, mas faça um cronograma. É importante que você vá batendo suas metas e criando a sensação de dever cumprido. Lembra que eu comentei lá no primeiro momento? Por quê? Para você construindo sua autoconfiança, a sua sensação de que sim, estou me preparando, estou dando o meu melhor para essa prova que eu vou realizar. Questão 6. Lembre-se, não é só ler. Não, estudar não é só ler. Assistir vídeo não é estudar apenas. Quando você assiste o meu vídeo, quando você está aqui junto comigo, você está recebendo informação. O momento de estudo seu é o momento em que você vai se deparar com o conhecimento e fazer ligações. A sua assimilação se dá naquele momento de reflexão, de anotação, de leitura, um momento em que você e o conhecimento fazem uma parceria. Lembra? Assimilação, acomodação, quando a gente fala de Piaget? Então, esse é o momento de você assimilar e acomodar o seu conhecimento. Questão 7. Faça mapas textuais, grife, recorte, faça painéis, ouça podcasts, veja vídeos, enriqueça o seu repertório de estudos. 8. Não deixe de resolver questões. Você ainda não tem uma banca definida para o seu concurso. Portanto, você pode resolver questões de diversas bancas. Você vai se deparar com uma infinidade de maneiras que essas bancas elaboram as questões. Existem empresas que montam questões de 4 alternativas, existem empresas que montam questões com 5, existem empresas que gostam muito de colocar no enunciado pegadinhas, questões negativas, né? Como assinale a questão incorreta, exclua a questão correta. Olha só que complicado a gente pensar e analisar a questão. E tudo isso é um trabalho de interpretação. Essa regra vale para todos, para quem tem edital lançado e para quem não tem. Trabalhe interpretação. Isso vai enriquecer muito na hora que você for realizar as suas questões. E aqui ficam as nossas dicas de organização para você começar os seus estudos em casa. Aproveite, seja fiel, tenha foco. Bons estudos, boa prova para você e nos vemos em outro momento. Um abraço!